últimos momentos do Cristo com os apóstolos, na chamada Santa Ceia, né? Naquela ceia da Quinta-feira Santa, em que ele ama os apóstolos de maneira muito diferenciada, lava os pés dos apóstolos para mostrar a necessidade de que, mesmo ele sendo mestre, mesmo ele sendo considerado Senhor, ele veio para servir, que o objetivo é, antes de tudo, de servir, de cuidar carinhosamente um do outro. E ele conta, então, nesta reunião inicial, nesta ceia, né, que ele tanto quis fazer com aqueles seus amigos, numa despedida fraterna, ele então conta que um deles vai fazer o papel de entregá-lo. Era necessário que isso acontecesse porque está nas Escrituras, né? E ele já avisava com antecedência, aliás, ele se apresentava como autor das Escrituras, para que quando acontecer isso, essa situação de eu ser entregue, passar pelo fenômeno da cruz e tudo que vai ocorrer, possam reconhecer que não só as Escrituras não podem falhar, mas antes de tudo que eu sou. Esse eu sou aí é o Espírito, é o nome que o Espírito dá para o autor das Escrituras. Quando Moisés pergunta o seu nome, ele diz: diga que eu sou, te enviou. Então ele diz: para acreditar que eu sou, quer dizer, eu sou esse Espírito que comandava todas as profecias, todos os livros do Antigo Testamento, através de Moisés e de todos os outros profetas. Então, para acreditar que essas Escrituras tinham de ser cumpridas, e que vão ser realmente cumpridas, alguém tem que fazer esse papel. E Judas faria esse papel. E ele coloca que não só ele escolheu Judas, mas ele escolheu a todos. E não só ele escolheu a todos os apóstolos, logo em especial ele escolheu também Judas, mas diz mais no texto: eu conheço a todos eles. Quer dizer, eu sei como é a característica de cada um. Eu sei o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que oferecer, qual o papel de cada um, dentro desse contexto de se apresentar esta nova formato, nesse novo formato da lei divina, em nome de cristianismo, né? Para se apresentar esse novo formato, e que cada um terá uma tarefa a desenvolver. Evidentemente que, como cada um recebe uma tarefa, essas pessoas são apóstolos dele. O que é um apóstolo? A palavra apóstolo quer dizer emissário, enviado. É como se fosse um ministro. O ministro é um enviado do presidente. Logo, ele não vai falar por ele mesmo, ele vai falar em nome do governo e em nome do presidente. Tá certo? Então, assim, os apóstolos quer dizer enviados, são meus enviados, são pessoas da minha confiança que eu escolhi e que eu conheço. E quando alguém está recebendo um apóstolo, dentro da sua característica, daquilo que ele tem que fazer, está recebendo a ele mesmo, a Cristo. É como se você tratasse bem um ministro, no fundo você está tratando bem um presidente da República, que é o enviado dele. Tá certo? Então quem recebe um apóstolo, um enviado meu, está recebendo a mim mesmo. E quem recebe a mim mesmo, disse o Cristo, recebe o Pai que me enviou. Então podemos dizer uma passagem ou uma transmissão de poderes. Poderes que são transmitidos, primeiro, porque como o Pai confia no Cristo e o conhece, para delegar o poder de Cristo, trazer a lei dele aqui na terra, assim também o Cristo conhece os apóstolos, escolheu os apóstolos para delegar aos apóstolos determinados trabalhos. E a Judas cabia o trabalho de entregar Jesus. O que é entregar? A palavra no original não é trair. Isso é bom sentido. Não está essa palavra lá. Aliás, a palavra entregar pode ser colocada no sentido de trair. Acaba também sendo um sinônimo, mas ela não tem esse peso. Aliás, existe uma palavra própria para trair no grego. E a palavra entregar quer dizer fazer este papel
de levar o Cristo até as autoridades, para que as autoridades fizessem o papel que ela precisava fazer. Nem as autoridades tinham capacidade para fazer nada que não tivesse pré-estabelecido pela vontade de Deus. Aliás, quando Pilatos disse: eu tenho o poder de dar e de tomar, de dar ou tirar a tua vida, esse poder nenhum você não teria se não tivesse dado pelo alto. Então, todas as autoridades, tudo, aliás, tudo que se faz para com alguém, que não é o caso de suicídio, por isso foi muito bem lida aí a passagem do suicídio, né? Tudo que se faz a alguém que está além da sua vontade, significa que está dentro da supervisão da lei. Ninguém pode fazer nada para alguém se este alguém não merece. Não tem que passar por aí. A supervisão da lei chega a esse detalhe de administrar tudo e todos. Porque, aliás, essa diferença de tudo e todos, né, é uma diferença nossa. Porque o mesmo Deus que criou toda a natureza, criou também os seres humanos que fazem parte da natureza. Ele é o Senhor de tudo. Então ele não tem só o controle sobre o que nós chamamos da natureza não livre, que é o reino mineral, vegetal e animal, mas ele também tem um controle sobre essa natureza livre. E se ele tem um controle sobre a nossa natureza, sobre a natureza livre, quer dizer, nós chamamos os seres humanos com seu livre-arbítrio, esse livre-arbítrio e esta natureza livre podemos botar entre aspas, porque é livre na visão míope do homem, mas é extremamente determinística pela visão maior da lei, que é Deus. Deus coordena todos os seres humanos. Então nem Anás, nem Caifás, nem Pilatos iam fazer nada para o Cristo que não tivesse sobre a determinação do alto. Certo? Então, Judas ia fazer esse trabalho. Só que é muito difícil uma pessoa que convive com Cristo, que tem a amizade dele, fazer determinado papel. Tem determinados papéis na nossa vida que demanda muita atenção, muito cuidado. Tem coisas que nós precisamos fazer e que a gente fica com o coração apertado. Coração apertado. Imagina quando o médico dá a decisão para a família, dizendo que o seu filho tem que passar por uma operação cerebral. E aí você tem que concordar com isso, né? É uma situação, é um peso, né? Quando o médico, por exemplo, vai falar do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu marido, do amigo, etc., ele precisa de autorização para determinada coisa. E para fazer uma determinada cirurgia, uma determinada intervenção. A gente fica com o coração apertado. Assim também determinadas coisas, quando você precisa, às vezes, colocar um filho no eixo, precisa fazer uma reprimenda, precisa exigir determinadas situações, o nosso coração fica muito apertado. Agora imagina um caso maior como o da lei divina, em que a gente planeja a nossa estada aqui e você tem que ser um dos colaboradores e consciente para a realização de determinadas tarefas. No caso, por exemplo, ser uma das peças na engrenagem para a passagem de Cristo na Terra. Aí você fala assim, mas você não está dizendo que todos são devidamente escolhidos? Por exemplo, Anás, Caifás, Pilatos, eles não são devidamente também escolhidos e que eles não podem fazer nada que não seja autorizado pelo alto? Sim, só que eles não tinham consciência. Eles achavam que estavam fazendo do próprio nariz deles, da própria cabeça deles. Tá certo? Agora, quando você tem consciência daquilo que você está fazendo, e você tem que agir contra, aí é complicado. Só que esse agir contra é porque a visão ainda continua distorcida. Por exemplo, vamos falar numa situação diferente. Em vez de nós pegarmos o caso Judas, vai ficar mais fácil a gente pegar o caso Cristo. Porque quando a gente olha para Judas é muito fácil dizer, né? Esse entregar é uma coisa feia, errada. Mas vamos pegar o caso do Cristo.
eu acho que está bem consciente para nós que ele sabia que ele ia para a cruz. Ou não? Ele está consciente disso. Ele está consciente e ele várias vezes no Evangelho conversou sobre isso. Até uma vez quando Pedro disse para ele não fazer isso, não ir para Jerusalém, ele cala a boca, Pedro. Vai atrás de mim e me obedece, porque eu sei que eu faço. Você está sendo adversário da vontade divina, vai atrás de mim. Me obedece. Então repare que ele tinha consciência total da vida dele, mas ele não tinha só consciência da cruz. Ele tinha consciência, inclusive, da sua ressurreição. Ele mesmo disse, no terceiro dia. Aliás, ele mesmo disse, se destruir esse templo eu erguerei em 3 dias. Os apóstolos não entenderam. E aí, depois que ele ressuscitou, aí tem uma nota no Evangelho. Aí os apóstolos foram entender que ele falava do templo do seu próprio corpo. Se destruir esse templo, eu vou reerguer ele em 3 dias. Quer dizer, então ele tinha consciência de tudo. Se ele tinha consciência, por que se deixou levar para a cruz? E se ele tinha poder para se materializar e desmaterializar, como várias vezes ele fez, né? Se ele tinha poder de fazer fenômeno lá, controlar a mente das pessoas, etc., por que ele não fez? Por que ele aceitou? Por que ele diz no Getsemane, Pai, que não seja feita a minha vontade, a tua vontade? É porque nós temos que saber ler a vontade divina e seguir o planejamento da vontade divina. Se nós temos a nossa hora para morrer, o que você pode fazer se eu for infartar daqui a meia hora? E não sei preparar as coisas para infartar bem. É complicado. Por exemplo, se uma pessoa é em desastre de automóvel, o que você pode fazer se está programado para ser no dia tal, do ano tal, do mês tal? Sim, foi essa a programação. Assim houve uma programação para a cruz. E todas as peças para essa programação deveriam ser cumpridas. Uns estavam conscientes, outros estavam inconscientes do processo. E a gente reage contra determinadas situações. Imagina se eu sei que eu estou com uma determinada pessoa que eu gosto muito, e essa pessoa vai morrer em desastre de carro, vai ser naquele dia, naquela hora, e eu sou o motorista. Vamos supor que eu soubesse disso. Eu freio o carro e não vou levar. Eu gosto daquela pessoa, eu não quero que aconteça isso. E aí, eu não vou participar num processo da lei. Ela vai deixar de ir, não. A vida vai saber fazer e pegar ela de qualquer jeito. Né? Nós vimos na semana passada como um avião nos Estados Unidos foi lá na rua, caiu em cima do carro e resolveu o problema. A pessoa não vai de avião, tá certo? Então o avião vai lá buscar a pessoa. Agora, o grande problema é como ser consciente nisso. Quando a gente lê todo, por exemplo, essas mensagens de tantos jovens que desencarnaram, por exemplo, agora eu selecionei 114 livros de mensagens de jovens que desencarnaram, de pessoas, e que deram comunicações através do Chico Xavier. O que é mais frequente que eles falam? Primeiro, tinha que ser naquela hora, tinha que ser daquele jeito, tinha que ser daquela situação, estava tudo, tinha que ser com aquelas pessoas, aquele não devia ter ido, em coisas interessantes. Por exemplo, há um caso aqui, só para contar para vocês, tem um desastre de avião, os espíritos já estavam lá, dentro do avião. Os espíritos protetores que iam cuidar da desencarnação quando o avião cair. Os espíritos já estavam lá. Há um caso de um rapaz que vinha na moto e que ele caiu ele conta isso através da fotografia do Chico, que ele caiu do viaduto, 38 metros, e faleceu assim. E quando ele chegou lá, a ambulância já estava aguardando do plano espiritual, ele lá já sabia que ele ia cair, já estavam aguardando, já estava tudo planejado. Então, os mentores não são considerados traidores, entregadores. Compreenderam? Mas qual é a diferença em você estar encarnado ou desencarnado? É espírito do mesmo jeito. Só que está com o corpo ou fora do corpo. O único problema está na capacidade espiritual. Porque se você estiver preparado espiritualmente para entender a vida e ser um co-participador, você vai ser. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, em todas essas tantas comunicações lá, desses espíritos, aparecem sempre alguns mentores, como o Dr. Bezerra, o Batuíra,
o Antônio Luiz Saião e outras opções, o doutor Bezerra de Menezes, para a gente não alongar muito, que ele entra para cortar o cordão fluídico. Para ver a desencarnação, o espírito se afasta do corpo, o espírito se afasta do corpo, que está ligado pelo cordão fluídico. Quando eles cortam o cordão fluídico, há o processo da desencarnação. Aliás, já está no livro do Eclesiastes, no Antigo Testamento. Antes do espírito voltar a Deus que o fez e o corpo tornar-se pó, é necessário que se rompa o cordão de prata. Então isso já está até na Bíblia. Então eles cortam. Quando corta o processo da desencarnação. Então quem fez o processo da desencarnação, que cortou, foi o doutor Bezerra. Ele matou a pessoa? Não. Mas não foi ele que fez essa... Foi. Mas sabia. Estava completamente dentro da regra da natureza, sabia ler todo o processo da natureza e ele então estava preparado para o cientificamente. Por que então os médicos daqui da Terra não podem fazer isso no processo da eutanásia? Que a gente inclusive lê páginas aqui em defesa da vida contra a eutanásia. Por quê? Porque os médicos daqui ainda não estão preparados, como muitos outros espíritos mais espiritualizados, para saber quando deve ser feito o desligamento. A hora que souber, eles vão ser colaboradores junto com os mentores para a desencarnação. Por enquanto, não se pode. É o que diz lá o mentor Clarence para o André Luiz. Como que você vai ser médico aqui se você, como biólogo, não conhece, só conhece a casca da árvore? Você só conhecia, era médico só de casca, só do corpo. Como é que você vai ser médico aqui do espírito se você não entende? Então, por isso, não é? A mesma coisa é a ideia de entender. Na hora que nós entendemos o mecanismo da vida, vamos terminar essa ansiedade da página que foi lida. E nós vamos saber interagir com a lei e agir a favor da lei. Então, quando Jesus diz o que tem que acontecer com Cristo, o que está lá nas Escrituras que vai acontecer com Cristo? O Cristo vai ser preso, vai sofrer na mão dos homens, vai para a cruz, vai morrer na cruz. Não é isso que está escrito? Jesus repete. É. Então levanta, vamos para Jerusalém. Eles estavam em Santarém, levanta, vamos para Jerusalém. Aí Pedro age de uma forma muito natural. E é muito natural o Senhor. Então, se é assim, não vai. Não vai. Se lá você vai ser preso e tal, ser condenado, não vai. Entendeu? É como se eu soubesse com antecedência e dissesse partidamente, não se meta com a libertação do Brasil. Você vai para fogo. Aí o que acontece? Ele não cuidaria da libertação do Brasil? Isso quer dizer que ele se livraria da forca? Não, ele entraria na forca como um bandido. Alguém que não fez a parte da libertação vai acabar com outro tipo de erro, vai ser condenado de uma outra forma. Né? Mas se você pode fazer isso em colaborar com o engrandecimento da nação, a ideia de ser participativo e ser ativo. A nossa mente ainda age egoisticamente. Por isso que Jesus diz para Pedro, cala a boca, Pedro. Vai de reto, Satanás. Não tem nada a ver com Satanás, a palavra quer dizer adversário. Vai, adversário da vontade divina. É a vontade divina, é a lei. Vai atrás de mim, me obedece, que eu sei que faço. Se você me seguir, me obedecer, vai dar tudo certo. Como deu. Porque se ele obedecesse Pedro, ele não iria para a cruz. Hoje nós saímos falando dele. Ia ser uma vida egoística normal, como de todo mundo, interesseiro, querendo ficar aqui no mundo, para ter uma vidinha de igual todo mundo aqui. Não tem lógica. Então, o planejamento é aquele. O problema é que a gente não tem coragem. O problema é que não tem coragem. Não é isso? Nós não temos coragem para realizar determinados processos. Por quê? Porque nós somos fracos, somos apegados. Somos ainda filhos dessa adversidade. E aí, quando vem uma situação como essa, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso e a gente dá para trás. É a frase. O amigo que come comigo e bota a mão no meu prato, que come comigo, né, que é íntimo comigo, que come comigo, que é o caso do Judas, levantou o calcanhar contra mim, quer dizer, está me dando um coice. Está reagindo a esse processo. Então, o que Judas estava fazendo não é uma maldade. É maldade no próprio sentido de que ele estava reagindo contra o processo que era das escrituras, que era o processo natural, que era a lei divina. E aí ele estava levantando o calcanhar. Estava dando como se fosse um coice.
estava angustiado, estava em depressão, estava dividido. Diz a passagem que o diabo entrou nele. Ou melhor, não é o diabo, o espírito desencarnado, não é nada disso. Um espírito desencarnado do mal não podia chegar ali perto de Jesus. Tá certo? Com autoridade, não tem lógica uma coisa dessa. Simplesmente a própria palavra quer dizer, essa oposição, essa adversidade entrou nele, ele ficou em angústia. Que angústia, devo fazê-lo ou não? Tá certo? Devo fazer essa atitude ou não? E Jesus então explica para ele: vá, para que quando acontecer você saiba que eu sou, como manda as Escrituras. Vá, ainda diz mais, vá e faça logo o que tu deves fazer. Essa é a frase, não tem outra que eu pudesse contar para você. Vai e faça logo o que deve fazer. Mas o calcanhar está lá. A pessoa vai primeiro, porque é um pedido do Cristo. Segundo, que o amigo, ele tenta explicar. Às vezes você até entende racionalmente. E eu não digo que ele não entendia racionalmente. Só que a força de paixão, que é diferente do amor, de querer reter, e do amor que ele tinha, respeito que ele tinha pelo amigo, pelo Cristo, que foi tão carinhoso com ele, tinha acabado de pegar um pão, molhar no vinho e dar de forma tão carinhosa para ele, já tinha acabado de lavar o pé dele como lavou de todos os outros, ele vendo aquele amor funcionando, aquele amigo naquela fraternidade funcionando, e ele tendo que fazer isso, apesar dele saber de toda a glória do Cristo, de toda a força do Cristo, porque Cristo multiplicou os pães, porque Cristo multiplicou os peixes, porque Cristo transformou a água em vinho, porque ele tirou Lázaro do túmulo, porque ele ressuscitou a filha de não sei quem, ele curou leproso, curou isso, e ele achava. Aí quando ele chega lá diante das autoridades, ele vai mostrar poder também. E se não mostrasse, como foi o caso que não mostrou? Aí ele não suportou. Mas ele estava. Devo fazer? É meu amigo. E isso é bem colocado, que nós vamos ver mais para frente, quando ele vai realizar o fato e vai levar Jesus até as autoridades, e vai conduzir Jesus até as autoridades, ele beija o mestre. E nós que costumamos chamar o beijo de Judas, né, que é o beijo da canalice, da traição, isso é um delírio da nossa mente. A gente fala do que está cheio o coração. A dificuldade de entender esse texto é nos livrar dos nossos defeitos. Eu vou contar aqui mais uma vez uma história que eu costumo contar, que fica fácil a gente entender. Um filho mandou uma carta para o pai, e o pai leu a carta e ficou danado. Chegou para a mãe, aqui como é que teu filho... Aí quando é errado, é sempre filho da mãe, né? Olha aqui, como é que o teu filho escreve, olha como é que ele fala, como é que ele é. Olha como é que ele é atrevido. Pai, manda dinheiro. Olha como é que ele fala. A mãe falou, meu filho diz isso, deixa eu ver aqui. Me dá aqui a carta. Não está escrito. Está escrito assim, pai, manda dinheiro. Meu pai quer a mesma frase. Mas quando você não quer dar dinheiro, você lê, pai, manda dinheiro. Quando é mãe que quer mandar dinheiro, é pai, manda dinheiro. Então, o texto evangélico de Judas não precisa ser mudado. Isso que eu estou contando está escrito lá. Está claro. Só que a gente lê com essa ideia do pai, manda dinheiro. A gente lê com agressividade, traição. A gente segue a nossa tendência. Compreendendo? O problema é quem está lendo, não é o que está escrito. Lá está escrito isso. Vai, faça logo o que você deve fazer. Está nas escrituras, vai, faça. Quem recebe, aquele que me enviou, recebe a mim mesmo, recebe o pai. Está tudo isso assim de forma clara. Só que a gente lê de forma distorcida, porque no fundo a gente já coitadinho, a gente não quer que ele fosse para a cruz, porque está errado. E como é que ele não fosse? E aí então todas as escrituras vão falhar, o planejamento dele, tudo isso. Não tem lógica. É o que tinha que acontecer. Agora ninguém tem autoridade para fazer nada contra Jesus, mas também contra a gente também. Porque uma bala foi e pegou a pessoa e foi bala perdida. Não pode. Como é que pode você imaginar num mundo que é dirigido por Deus, que é tudo regido por lei, por uma organicidade perfeita, como algo de acaso, assim, vai acabar com o filho dele? Porque se fosse você filho do teu pai e da tua mãe, esse negócio de bala perdida funcionava. Mas você não é filho do teu pai e da tua mãe. Filho de Deus. Aí, ou o cara é pai mesmo e cuida, ou não. É um monte que cuida. Ou a gente acredita
ou a gente aceita isso é a fé do cristão. Deus é consciente de tudo, Ele conhece tudo, sabe tudo e ama. Ele é todo poderoso e todo misericordioso. Isso é fé do cristianismo. Deus tem poder para tudo e ama. Ele podia ter poder e não tem amor. Ele não tem que se dane os filhos dele. Não, mas ele tem poder e ama. E aí então não tem como. Não pode haver acaso, desordem, desequilíbrio. Isso tudo é na mente de atrasado. De quem não tem olhos de ver, é que vê tudo em desordem. Porque tem uma matematicidade tão grande que Jesus deixou a tal ponto essa matematicidade, que todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados, não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. É tudo lógico. Nós é que não sabemos ler. É uma lei perfeita. Uma lei corretíssima. E por que nós sofremos aí a página de ansiedade, e a página que a Solange acabou de ler fala que a ansiedade causa tantos males, inclusive crimes? Por causa disso, a gente não sabe ler, a gente fica ansioso, resolve então fazer com as próprias mãos coisas que só podem ser erradas. E geramos problemas para nós mesmos, porque ninguém consegue gerar problema para ninguém. Ninguém tem capacidade de gerar problema para ninguém. Você só gera problema para você mesmo. Porque você não consegue visualizar. E o outro? Mas parece que você agrediu o outro. O outro só foi agredido naquilo que ele precisava ser agredido, naquilo que fazia parte da natureza dele. Acabou. Ora, então, o que nós vemos é que ele estava nessa reação contra o Cristo. E o que ele poderia fazer para prejudicar o Cristo? A única coisa em que ele levantava o calcanhar reagindo contra, né? A única coisa que vai o máximo é ferir o calcanhar do Cristo. Diz lá o livro do Gênesis, fazendo essa leitura, né? Que o mal, essa tendência de você ser dono da sua vontade, querer fazer o que você quer e reagir contra a lei divina, isso daí o máximo que pode ferir é o calcanhar do espírito superior. Agora, veja bem, aonde que Cristo foi ferido no calcanhar? Quer dizer, numa coisa muito pequena. Em que Cristo é ferido? O Newton Boechat, meu amigo que me introduziu, principalmente aí nas coisas do espiritismo, nas palestras e tal, ele tem um livro publicado na Federação Espírita Brasileira chamado O Espinho da Insatisfação. Em certa altura ele diz assim: nós somos teus espinhos, Senhor. Toda vez que a gente... Qual é a capacidade que a gente tem de fazer alguma ferida em Cristo? Toda vez que a gente faz alguma coisa errada, é como se fosse ferir o calcanhar dele. É como se fosse um espinho. Não é algo que o prejudica, mas é algo que o faz sofrer, porque ele nos ama. Ele está vendo o quanto nós estamos resistindo a termos saúde, a felicidade. Ele quer agir como médico, ele quer agir como mestre, cuidar das nossas vidas. A gente quer fazer o que a gente quer, reage contra. É como se fosse aquele filho que você ama e ele faz uma coisa errada. Então você tem consciência daquilo que é errado, né? Mas você, qual o teu sofrimento? É o amor que você tem por ele, por saber que ele está errado, por saber do caminho que ele fez. Então você sente aquele... Isso não quer dizer que você, como pai, como mãe, não vai amparar e cuidar dele. Mas dá aquela dor, porque sabe que ele fez errado. Então qual é a ferida que ele pode fazer em Jesus? Qual o espinho que ele pode dar em Jesus? Ele pode levantar o calcanhar, ele dá um coice, querer ser contra, agir contra. Mas só vai ferir o calcanhar. Quer dizer, algo muito pequeno. É como se fosse essa situação de o Cristo se sentir profundamente, podemos dizer, entristecido por amor que ele tem àquele filho, àquele irmão, àquele companheiro, que está resistindo a fazer a vontade divina. Entendeu? Não sei se eu estou sendo assim claro. Então, toda vez que nós fazemos um erro, cometemos um erro, de alguma forma a gente faz o Cristo sofrer. Por quê? Porque a gente vai sofrer, nós estamos no erro e ele nos ama. Então, por isso, ele
Poxa, porque aquele meu filho fez aquilo, aquele meu irmão, aquele meu companheiro. Eu já expliquei a lei, ele não entende a lei, por isso ele tomou essa atitude errada. Vai acabar isso revertendo contra ele. E ele vai sofrer, porque ele vai ter que resgatar para aprender por que ele não compreende a lei, entendeu? Então é isso que a gente consegue fazer. Agora, diz a passagem, da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, que toda ação gera uma reação. E em sentidos contrários. Na mesma direção, na mesma intensidade, em sentidos contrários. Logo, se você vai ferir o calcanhar do Cristo, quer dizer, se você vai conseguir alguma dor para Cristo, vai gerar, mesmo nesse caso, esse sofrimento dele nos ver sofrer, você vai ter que passar por uma reação ao contrário. É da lei. Quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Só que nós não aguentaríamos sofrer o que Cristo sofre quando a gente erra. Porque o seu grau de sensibilidade é muito maior. Sofre mais quem tem mais sensibilidade. Entendeu? Um grande músico, quando vê alguém estragar o piano dele, a sensibilidade é muito maior. O coração ali está numa vibração muito especial. É isso. Quando alguém vê você cometer um erro e sofre com isso na rua, fala, tal pessoa está fazendo aquela coisa errada e tal. Um santo, ele, ao ver uma situação dessa, ele é muito mais sensível. O grau de sensibilidade é muito maior. Então, no caso, se fere Cristo. Mas se nós recebêssemos pela lei de ação e reação esse choque de ter que passar por aquilo, a gente derreteria, não suportaria. A dor que ele sente por amor de nós, uma dor maior do que de mãe, não suportaria. Então o texto é muito claro. Você pode ferir o companheiro do Cristo, quer dizer, provocar essas dores. Mas o que o Cristo vai fazer? Através da história, ele vai pisar na sua cabeça. Aí você fala assim, bom, muito pior. Olha que coisa, que desproporção. Você fere o Cristo no calcanhar e ele pisa na sua cabeça. Porque o problema está na compreensão. A atuação dele é na cabeça. Ou leia, na sua razão. Entenderam? Como vocês queriam que Moisés escreveu sobre isso? 3.500 anos atrás, falasse em linguagem assim tão técnica, psicológica e tal, se ele estava escrevendo de forma muito embrutecida. Em linguagem lá de Adão e Eva, que caiu, foi expulso, era serpente, etc. Aquela linguagem toda simbólica. Então, o problema é afetar a razão. O que a pessoa precisa é receber um pisão na cabeça, ou melhor, ser dominado. O pisar na cabeça significa que o maior, no caso que é Cristo, vai dominar a sua cabeça. Desfazer a sua cabeça. Entenderam agora? O que é o pisar na cabeça? É fazer a tua cabeça. Quando a gente costuma dizer, né? Aquele cara ali, aquele professor fez a minha cabeça. Aquele namorado fez a minha cabeça, eu me deixei levar. Assim a ideia é também se deixar levar, deixar o Cristo fazer a tua cabeça, te dominar a tua cabeça, dominar a tua razão, dominar a tua vida. Na hora que Cristo dominar o nosso sentido de vida, nós vamos parar de pisar, ferir o calcanhar dele, de causar essas pequenas dores em Cristo. Compreenderam? É isso. É o Cristo atuar na nossa vida, dominar a nossa vida, dominar o nosso sentido de vida, para a gente agora fazer sempre a coisa certa, coerente com Ele. Ele tinha de ir para a cruz. E ele, consciente, ele diz, Pai, que não seja
seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se a tua vontade é cruz, vamos para a cruz. Levanta, vamos. Olha como é que ele não precisava ser pisado na cabeça, porque a sua cabeça já era dominada pela vontade divina. Entendeu? Deus fez a cabeça dele. Ele estava completamente sob a vontade de Deus. Tudo é que é da vontade do Pai que seja feito. Pai, que seja feita a tua vontade. Pai, ó, está no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Sempre a vontade dele. Quando você sabe qual é a vontade dele, conhece a lei, age a favor dele, é porque ele fez a tua cabeça, ele te domina. Criou um sentido correto para a tua cabeça. Então aí, no caso, nós vamos parar de ferir o calcanhar do Cristo. Ou melhor, de causar esses espinhos de sofrimento em Cristo, porque ele vai dominar a nossa cabeça. Era isso que ele esperava de Judas. Mas Judas foi fazer o processo lá. Primeiro, a pedido dele. Segundo, porque até entendeu, mas não compreendeu em toda a sua extensão. E quando ele viu depois do final o processo de cruz apanhar daquele jeito, porque apanhava, o romano batia. Primeiro, que já te falou ali, primeiro você estava longe da sua terra, estava na terra do condenado. O condenado já merecia apanhar, ainda mais daquele condenado judeu, que se achava que eram os salvos, os melhores, e achava que os outros eram os gentios, as gentalhas. Logo, o soldado batia com vontade. E aquele muito especial, qual é o motivo daquele? Estava lá na plaquinha mandado colocar em pilar por pilar, em 3 línguas: em grego, no hebraico e no latim. E o soldado romano lia em latim. Estava bem consciente, o motivo, o rei dos judeus. Então isso é que é para bater mesmo. Então arrebentava o sujeito de pancada. Leiam o livro Cavalo de Troia. Vocês vão ver bem o que é bater. E aí, depois daquela situação toda, era cruz e tal, e morte. Judas não suportou. Diz Jesus, é uma situação imensa e dolorosa. É melhor até nem ter nascido. É melhor amarrar uma pedra imensa no pescoço e se jogar precipício abaixo. Eu preciso de uma força imensa para suportar isso. Era um amigo e ele não aguentou. Mas isso é uma história que nós vamos falar mais lá na frente, ainda temos muita coisa. Mas era a vontade. E a vontade divina. E ele deveria agir dessa forma. Não agiu. Aí nós vamos ver já acontecer isso agora com outro companheiro. Que é a leitura de hoje. Aí com isso eu já posso passar para a leitura de hoje. Mas eu ainda quero trabalhar um pouquinho mais esse texto, porque a frase diz assim. Nós já falamos em parte isso na semana passada, mas eu quero explorar um pouquinho mais. A frase de Jesus é essa. É, aquele que comigo come, então ele fala, aquele. Ó, aquele que comigo come, significa então que há uma intimidade. Né? Você come com quem, você tem intimidade. A leitura do Evangelho quis colocar bem assim, para a gente não fazer essa leitura como nós estamos fazendo agora, para ter sempre essa ideia de coitadinho, de que alguém é bandido e outro é o coitadinho, para poder dar igual. Porque se não tivesse isso, atrasado que nós somos, esses 2000 anos a história não ia resistir. E a gente precisava sempre ter a peninha do Cristo, porque essa coisa da emoção é uma vibração muito atrasada ainda. Mas a emoção é que nos conquistou para ele, para o nosso nível. Agora que nós estamos saindo dessas situações. Na novela, você imagina, se logo no primeiro capítulo dissesse quem é o bandido e tal, o mocinho soubesse, ninguém mais ia ver capítulo nenhum. O que gosta é aquela coisa toda, aquela maldade e tal, todo mundo fica vendo. E a gente curte aquilo, porque no fundo, a história tem a ver com a gente. A história tem a ver com a gente. Ou porque passamos por aquilo e já sabemos na carne como é que é, ou porque ainda temos muita tendência para fazer. E aí por isso que dá igual. Mas, reparem então que o texto, citado por João, é assim, aquele que comigo come, define bem quem é esse aquele, que no caso é o Judas. Mas isso é uma citação, como Jesus diz, está nas Escrituras. E as Escrituras não podem parar. Isso é uma citação das Escrituras do Salmo de Davi, no capítulo 40, versículo 10. E lá no Salmo de Davi está assim, a citação.
até meu amigo, que come comigo o pão. Então, repare que no Antigo Testamento, a frase citada por João está meu amigo. E quando João vai citar a frase, ele tira a palavra meu amigo e bota aquele. Mas como é uma citação do Antigo Testamento, já começa por aí. Quem é Judas? Jesus está se referindo. Quem é esse tal aquele? Aquele é o Judas. E a frase do Antigo Testamento. A frase, Jesus é que está falando. Está colocando na boca dele. Aquele que comigo come. É a citação do Antigo Testamento. Olha, qual é a citação? Que foi escrita pelo próprio... Já falando que todo o Antigo Testamento foi escrito pelo próprio Eu Sou. Ele diz, o próprio Cristo. Ele chama o Judas de meu amigo. Que depois ele vai repetir lá na frente. Quando Judas vier beijar, ele vai dizer amigo. Então é o amigo. Agora, ainda mais claro ainda, se eu for no hebraico, e a palavra está no hebraico, porque é uma citação do Salmo. Citação do Salmo. Se eu for no hebraico e ver a palavra amigo, que aqui as traduções colocam meu amigo, que mexe comigo, a mão. Se eu vou lá no hebraico e ver o que a palavrinha diz, aí que é surpreendente, diz assim, a palavra amigo é meu homem de paz. Olha só então o que está se falando. Primeiro é um amigo dele, que está comendo com ele, que está levantando para acompanhar, e que necessariamente está reagindo como qualquer um reagiria. Está certo? A colocação mais profunda do texto é meu homem de paz. É o meu assessor para a paz. E o próprio assessor da paz estava perturbado. Estava angustiado, estava rachado, estava dividido. Qual é a missão dele? A missão da paz. É meu homem de paz. Mas não estava em paz. Estava ansioso. O ansioso vai cometer erro. Erro com relação à morte de Cristo? Não. Ninguém tem capacidade para fazer coisa errada para ninguém. Se eu estou ansioso, estou desesperado, pega a arma e saio para assaltar e mata alguém, eu não fiz mal a ninguém. Eu errei comigo mesmo. O outro só morreu porque ele tinha de morrer. Ninguém faz mal a ninguém. Judas não fez mal nenhum a Cristo. Ele não tinha capacidade de fazer mal nenhum a Jesus. Tudo que aconteceu com Cristo tinha de acontecer. Tudo que acontece com qualquer um tem que acontecer. O mesmo pai que ama Jesus ama a todos. Não pode fazer diferença. Como pai nenhum que é bom pai faz diferença entre os filhos. No caso, Judas levantou o calcanhar, ele recebeu uma reação contra ele mesmo, e aí ele cometeu o desafio do suicídio. O homem de paz ficou ansioso, fez coisa errada. No caso, só contra ele mesmo. Ele não suportou. Aliás, era algo muito difícil. E quando ele viu aquilo tudo, parecia que Cristo estava derrotado. Ela só esperava mais 3 dias. Aliás, ele disse, daqui a 3 dias eu vou ressuscitar, mas eu suporto. Quem suportaria? Quando você ama mesmo. Suporta aqui o cara que não ama. Faz loucura, mata o outro e chega ao conhecimento. Ainda entra no bar para comer. A gente vê essas feras assim, não é isso? Cada um tem sentimento. Mas o Judas não, ele tinha sensibilidade. Tanto que tinha que não suportou. Devia. Acabou errando. Agora, e aí vem o caso do suicídio. Condenar o suicídio. Por isso que não se deve fazer. É um erro? É um erro. Reparem, então, por que nós não comentamos páginas de suicídio como a gente lê? Para a própria sensibilidade nossa não ferir algo que é profundamente doloroso de espíritos que estão aqui, que passaram por essa situação e que merece, antes de tudo, a nossa oração e o nosso amor. Porque é algo extremamente doloroso. Algo extremamente doloroso. Então, esse é o plano. Aí vem o Cristo, e aí então começa a lição de hoje. Feito assim esse cenário, eles, então Judas levanta, vai embora, diz a passagem à noite, né? Para ele é noite, para Judas, fisicamente era noite, mas para Judas era noite. Porque quando você está com o coração turvado,
tem que fazer algo, você não tem certeza. Imagina, você vai para o hospital para decidir se você deve permitir que o médico opere a cabeça do seu filho ou não. Você está turvado. A mente está agitada. Você vê a aura da pessoa, não está legal. Ela não está em paz, está ansiosa, né? Por enquanto o filho está operado, como é que ela fica? Tira a aura de uma mãe, pega a câmera foto do filho e vê a aura da mãe na hora que o filho está lá sendo operado. Né? Como? Ela devia estar com uma aura brilhando, em paz, confiando em Deus. Era assim. Mas não está. E como não fica, está sempre levantando o calcanhar contra o Cristo. Por que aquela mãe não é paciente? Por que ela não sabe esperar? Por que ela não confia? Mas não consegue. Então o máximo é gerar esse sofrimento. Até o Cristo pisar na sua cabeça e dominar a sua cabeça. E você, diante de situações como essa, ter paz. Orar e agradecer. Obrigado, Senhor, diz Francisco, pela irmã do outro, porque ela de ti me aproxima. Até você chegar nesse nível, não levantar o calcanhar contra Cristo e compreender a vida. Obrigado, Senhor, pela irmã morte. Vem, irmã morte. Mas não é o cântico que a gente diz, e a gente fala de Francisco. Francisco é um barato, a gente fala desse cântico, a gente chora com esse cântico, aí quando vem cá. Você chora, fica tão emocionado com esse cântico e tal, mas ele fala da irmã morta. Você concorda? Quer chamar a sua irmã? Não, deixa. Papai, irmã, que eu não quero ter intimidade com ela. É isso. Então é um problema de vivência. Por enquanto você não vive, você está levantando o calcanhar. Até o Cristo dominar a tua cabeça, fazer a tua cabeça e você ter paz, aquela paz de Francisco. Bom, aí vem a lição de hoje. Agora a lição de hoje fica assim extremamente mais tranquila, né? Depois de haver então o Judas saído, recarregado lá o seu mundo turvo, mas para fazer o que tinha de fazer, agora então diz Jesus, o Filho do Homem sai glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus o glorificará também em si mesmo e glorificará sem demora. Que coisa meio esquisita. Deus querendo ser glorificado, Deus vai glorificar Jesus, Jesus mesmo diz, o Pai vai me glorificar. Olha, isso é uma interpretação tão errada do Evangelho. Imagina o próprio Jesus, que era tão humildade, que queria humildade, pediu para vir na palha, vai dizer, agora o Pai vai me glorificar, e o Pai também vai ser glorificado. O Pai queria ser glorificado. Olha, ele fez essa natureza, fez esse pôr do sol maravilhoso, fez uma luz espetacular, fez um mar fantástico, e num momento ele assina, eu Deus, tão humilde, e agora vem esse negócio aqui que ele mesmo quer ser glorificado. Deus, não tem lógica, Deus não quer ser glorificado. Não tem nada que possa glorificar Deus ou fazer maior, porque Jesus foi para a cruz, Deus ficou mais extraordinário. Não tem lógica. Né? Nem Deus também, nem Jesus também querer glória. Eu quero glória, quero poder, quero vitória. Não, o caso é feito de humildade. Porque a palavra no original, no grego, é dosha. E a palavra dosha, ela pode ser traduzida por substância, ela pode ser traduzida também por glória. Ela pode ser traduzida por substância ou por glória. Então, quando você vai traduzir, a palavra é glória, então você vai traduzir por glória. Só tem que ver se tem sentido. Se tiver sentido, muito bem. Então você entra aqui, e eu estou fazendo uma palestra, e falo assim, porque esse livro é chato. Aí a pessoa entra assim, joga, dizendo que o livro de Rustem é desagradável. Eu não falei isso. Estou falando que é chato no sentido de fino. A pessoa tem que ouvir a história toda para poder traduzir o meu conceito. Entendeu? É chato, estou falando de chato no sentido de fino. Quando você escuta a palavra chato, é chato em que sentido? É chato você está falando no sentido de fino? É chato você uma coisa enjoada, desagradável? É chato você está falando o que popularmente se chama de uma doença venérea. Então tudo vai ter um sentido. Se está falando de uma doença venérea, é venérea. Não pode estar falando de coisa fina. O que eu peguei a doença fina. Eu peguei a doença fina, eu peguei uma doença venérea. Então tudo você tem que traduzir, tem que ter um sentido. Logo se fala em italiano, o tradutor acaba com a tradução, prejudica a tradução. Ele mesmo traz contradição para a tradução. Então a ideia tem que ser lógica. Vamos começar
começa o texto já dá logo uma saída. 6 dias antes da Páscoa. O que a palavra Páscoa quer dizer? Passagem. É a passagem dos filhos de Deus em que é libertar o povo do Egito. Ali no caso, 6 dias antes da Páscoa. O que aconteceria? Seria a passagem de Jesus. Seria o que a gente chama do trâmite de Jesus, a morte dele e tal, em que ele iria voltar ao plano espiritual. Vou para o meu Pai. Ele vai dizer isso já para a mulher, quando ele vai aparecer para ela, depois da ressurreição, para Madalena, né? E ele falou assim: Madalena, eu vou para o meu Pai. Então é a passagem. Daí a palavra Páscoa quer dizer passagem. Então, ser passagem tem a ver com a substância. Aquela substância que ele estava aqui presente vai ser transubstancializada, vai mudar aquela substância. Igual porque uma pessoa está aqui, ela está encarnada, ela vai fazer a passagem, vai desencarnar. Então, aquele corpo vai ser transubstancializado. Aquela substância vai se desfazer, vai se virar pó, e ele vai viver agora num outro corpo, de uma outra substância, que é a substância espiritual. Entendeu? É isso. Então é só traduzir a coisa certa. Jesus está falando dessa transubstancialização, desta mudança. Agora vai acontecer uma mudança, uma transformação. É isso. Então, não só eu vou me transformar num ser divino, vou subir de nível, mas o ser divino vai se transubstancializar em mim. Ora, o que você está falando? É que você, conforme que vai evoluindo, vai crescendo espiritualmente, você cresce de tal forma ao ponto de viver em perfeita unidade com Deus. Quando ele mesmo fala, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então é se transubstancializar numa substância mais rarefeita. Mas você não só se transforma naquela substância, mas aquela força divina também se transforma em você. Há uma troca. Substância cada vez fica mais perto do Pai, e o Pai cada vez se manifesta mais em você. Toda vez que você evolui, não só você em substância fica mais próximo de Deus, mas cada vez também a substância divina, real divina, fica mais consciente, viva dentro de você. Você se transforma nele, ele se transforma em você. É um processo automático de divinização. O que é a divinização? Você se transformar num ser divino, espiritual, elevado, de grande hierarquia espiritual. Coisa que ele já ensinava. Eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está aqui. Então, é transformar a substância divina num nível mais elevado. Isso se faz pela passagem, pelo processo da desencarnação. Tomara, então, de Jesus que isso aconteça. Não é nada estranho que vai fazer. Quando a gente vai para a morte, vai para o final da morte, não morreu, faleceu. Ué, como é que Jesus chama isso? Olha só, não era por processo da cruz? Ele chama isso de mudança de substância. Então agora eu estou vivendo uma substância espiritualizada, uma substância mais próxima daquilo que é a real substância divina, espírito, não matéria. Porque aqui, mesmo que ele estava materializado como ele estava entre nós, era uma materialização em que ele vivia o mundo da matéria. O corpo espiritual vive uma substância mais rarefeita do que o material. É isso, eu vou me transubstanciar. É o gelo. Quando você está materializado, você é gelo. Se você deixa o gelo, ele se transforma em líquido. Não é assim? Ele se liquidifica, fica líquido. Quando você deixa o líquido, ele não evapora. O que houve do gelo, do líquido, do vapor? Houve um processo de transubstancialização. Aquela substância, aquela vapor que estava trancada no gelo, agora ela voltou para a sua base, para a sua naturalidade. Se libertou, ficou mais light, mais leve, ficou mais real. Como se estivesse dizendo assim, a substância gelo, na forma de gelo, ela é uma substância forçada, densa, pesada. É a mesma substância, é a mesma do vapor. Só que ela está presa, está amarrada. Na forma de vapor ela está solta, está leve, ela voa. Entendeu? Quando você está na matéria, você está preso, está denso. Quando você deixa a matéria, você em espírito fica mais solto, mais leve. Ainda mais um espírito equilibrado como o Cristo. É vibração espiritual pura. Sem esta retenção na matéria. Apesar de ser uma matéria especial no caso dele, não importa, é matéria. Não é o natural. Tem que se desfazer. Então, essa substância, como o vapor,
se transubstancia em gelo, o gelo se transubstancia em vapor. Então ele está dizendo, a energia divina se transubstancia em mim, como eu também me transubstancio na energia divina. O vapor se transubstancia em gelo, o gelo se transubstancia em vapor. Mudando, a energia divina se transforma em mim, e eu me transformo na substância divina. De gelo para vapor, o vapor se vai para gelo. Do espírito se vai para a matéria, da matéria se vai para o espírito. É isso que ele está dizendo, essa passagem. Isso vai acontecer agora. Então, para nós, que a gente chama morte, falecimento, ele chama mudança de substância, para se viver uma substância mais vibratória, mais livre que a substância espírita. Não é uma forma mais interessante de morrer? Aliás, não é nem morrer, é mudar de substância. E se é assim que acontece com ele, acontece com todo mundo. Concorda? Sim ou não? Então pronto, vocês estão convidados para morrer hoje. Querem? Aí a gente não quer. Olha o que é o tal do calcanhar contra. Se é assim, se é mudar na substância divina, ficar com uma substância melhor, mais leve, mais solta, por que a gente não quer? Aí a gente diz que aqui tá bom. Então a gente fica resistindo. E esse negócio de continuar aqui, que tá bom e querer viver aqui, muito bem. Mas quando começa essa resistência ao ponto que quando chega a tua hora, você não quer favorecer a hora, aí fica uma luta. Chega a hora da morte, a pessoa fica em profunda angústia, não quer ir, fica resistindo, quer ficar, fica pedindo para ficar, etc. É o que disse a rainha Elizabeth. Na hora de morrer, ela não aguentou, naquele sofrimento todo, ela dou tudo que eu tenho, todo o meu reino por mais de 1 minuto de vida. E surpreendente, apesar de ser a Inglaterra na época a maior potência do mundo, tudo aquilo não comprava 1 minuto de vida. Tudo aquilo era quantitativo, 1 minuto de vida é qualitativo, ela não tinha condição. Quantidade não compra qualidade. E na hora que ela entendesse que era a qualidade também não quer ser comprada para ficar aqui. A qualidade quer ficar vapor. Se transubstanciar, quer ir para o natural. Pedir para ficar aqui é um sofrimento para ela. Pedir para o vapor ficar na forma de gelo, por quê? Porque é por egoísmo. E aí toda vez que funciona o egoísmo, o vapor fica duro. Você fica materializado. Toda vez que você está materializado é porque você ainda está conservando o egoísmo. Então é interessante como ele chama esse momento. Qual é esse momento? De voltar para uma substância mais rarefeita. É isso que vai acontecer agora comigo. Então, por enquanto que Judas saiu com o coração apertado, o que eu vou fazer com o meu amigo? Jesus explica, eu só vou estar numa forma melhor, mais próxima da forma divina, mais natural. O que a gente então chamou de morte, entregou o Cristo e tal, aquela coisa toda, para ele é só ficar numa forma melhor. Ok, se é uma coisa melhor, não foi mal, só foi bem. Ninguém pode com uma coisa melhor se passou pelo mal, se é um mal. Você vai para uma coisa melhor porque foi tudo bem, tudo legal, tudo correto como tinha que ser feito. A cirurgia foi feita corretamente no momento certo, com todos os instrumentos necessários para o seu sucesso, para ele poder ir para o melhor. É isso que ele está contando. Aí ele vai falar um pouquinho mais. Aí ele vai então dizer assim: olha, então se eu vou passar por essa coisa melhor, eu quero deixar o meu último ensinamento para vocês. Uma das passagens, muita emoção, uma das passagens mais lindas do Evangelho. Porque se ele vai ganhar o melhor, eu quero deixar então o que eu tenho de melhor para vocês. É uma das coisas mais lindas. E quando a gente entende assim, a gente fica fantástico o Evangelho. Quando estava no outro texto da glória, Deus está em glória, Jesus vai para a glória, vai falar uma coisa dessa, não bate. Não bate. Mas agora quando a gente entende, ele só vai para uma situação melhor de vida, com uma outra vibração espiritual, que tudo está correto e perfeitamente correto, todos os instrumentos estão agindo corretamente na vida dele, e por causa disso ele quer deixar o que ele tem de melhor para a gente. Observa o que é que ele vai dizer, que é o que ele tem de melhor para deixar para a gente. Que é o que vai mais diminuir as nossas ansiedades, a nossa forma de querer levantar o calcanhar e prejudicar alguém. É a forma que a gente vai aprender a colocar a nossa razão a serviço da lei. Ele vai deixar então o que se tem de melhor. Ele vai dizer assim: meus filhinhos. Aí ele chega a falar no diminutivo, de uma forma muito doce. Aliás, é a única vez que ele fala assim no diminutivo.
Nós já tínhamos visto no texto das duas lições atrás, quando ele fala assim, ele os amou tanto, os amou até o fim. Ele agora vai mostrar esse amor pleno, fantástico, já que ele vai ganhar uma coisa tão boa, e agora viver num estado vibratório melhor, compatível, segundo a vontade divina. Ele diz assim: meus filhinhos, por pouco tempo ainda estarei convosco, mas já vou fazer essa transubstancialização, vou mudar de substância, mas por pouco tempo ainda vou estar convosco. Buscar-me-eis, mas assim como disse aos judeus que eles não podiam vir aonde eu vou, o mesmo digo agora para vocês, meus filhos. Vocês não podem ir lá naquela vibração. Se a gente inclusive desencarnar hoje, nós não vamos para o reino dele. Nós ainda vamos ter um perispírito ainda muito denso, completamente diferente daquilo que a gente pode imaginar de um corpo espiritual dele. Então ainda não podeis, meus filhos. Mas, olha, isso não quer dizer que vai haver separação entre nós, não. Por enquanto eu estou aqui porque nós estamos nivelados no mesmo uniforme. Qual o mesmo uniforme? Estamos nivelados numa manifestação material. Mesmo eu materializado num corpo especial como ele, nós estamos nivelados na mesma vibração. Agora, como eu vou me transubstancializar, vou passar por outra vibração, para onde eu vou, vocês não podem agora. É todo um trabalho de evolução para ter esse corpo espiritual compatível. Então, por isso, não vai perder nenhuma ligação entre a gente, pelo seguinte: porque um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, para que vos amasseis mutuamente. Nisto é que todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí ele termina a lição daqui para dizer essa coisa do amor. E ele coloca como um novo mandamento. Esse é um novo mandamento. O amar ao próximo como a si mesmo não é um novo mandamento. Mas amar uns aos outros como eu vos amei, da forma como ele fez, isso é novo. Por isso que ele diz: eu vos dou um novo mandamento, meus filhos. Vocês não poderão ir para onde eu vou ainda, nem fazer o que eu vou fazer agora. Ainda não estão preparados ainda para isso. No entanto, quero dizer, nós não vamos ficar separados. Mesmo indo para esse outro ambiente, nós não vamos ficar separados. O que vai nos unir se chama amor. E o amor, ele tem essa capacidade de estar presente em todos os níveis da natureza. Na pedra, ele está na forma de atração. No vegetal, na forma de sensibilidade. No animal, na forma de instinto. No homem, ainda na forma egóica. No anjo, nessa forma de amor que se derrama indistintamente, né? Sem fronteiras, né? Então, nesse caso, mantenha o amor. Qual vai ser a marca de um discípulo meu? É o amor. Como que um discípulo vai reconhecer o outro? O amor. Então, quando você encontra alguém que ama, aquele cara é do Cristo. Ele pode até ser budista, ele pode ser muçulmano, ele pode ser até materialista, pouco importa. Se ele ama, não vai te fazer nenhum mal. E aí está uma prova de que é alguém dele, da equipe dele, do trabalho dele. Tá certo? Então ele conclui dizendo: se vai haver essa separação, pela essa situação da passagem, dessa Páscoa, dessa minha transformação, não vai haver distância entre nós, porque nós vamos estar unidos pelo laço do amor. Fora ainda que essa passagem que eu vou fazer vai ser extremamente dolorosa pelo sacrifício da cruz, pelo martírio. E vocês ainda não estão preparados para isso. Ainda tem uma tarefa para cumprir aqui. Porque se os apóstolos fossem para o martírio naquela hora junto com Cristo ali, quem ia ficar dando a lição para nós? Por exemplo, quem ia escrever aqui sobre a vida dele? Se Mateus fosse também para a cruz, Mateus não era um dos apóstolos de Jesus, quem iria escrever? Tá certo? Maria estava lá. Se Maria fosse também, João o Evangelista fosse, Lucas, todos eles, os apóstolos, os discípulos. Então, tem a hora. Tem hora para cada um. É necessário que vocês fiquem aqui, porque tem trabalho para fazer. Mas aí acontece que Simão Pedro, tomado de emoção, ele já tinha dito para Jesus não ir a Jerusalém.
Não vai, Senhor. Se é lá, se você vai morrer, não vai, não. Se vão te botar na cruz, você vai apanhar, então não vai. Jesus disse, cala a boca. Vai atrás de mim, vai de reto. Não levanta o calcanhar contra mim, igual o Judas. Não levanta o calcanhar contra mim, não resista. Não faça eu sofrer. Não faça eu me afundar igual qualquer um outro. Eu tenho uma lei para cumprir e vou cumprir a lei. Vai atrás de mim, me obedece. Deixa eu dominar a tua vida, a tua compreensão. Fazer com que você entenda a lei. Não se divida com relação a ela. Mas aí Pedro, ali diante daquela situação, Jesus diz que vai se transformar. Ele então quer saber as coisas em detalhes. Senhor, então já que você vai passar por essa situação toda, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu. Aí agora para ele Jesus já começa a falar, ó, não vou nem mais falar desse negócio de plano espiritual não, que eu vou logo falar do que é ali mesmo, que é o caso da cruz. Né? Para onde eu vou para a cruz. Vou para o martírio. Assim acho que fica mais fácil você entender, já que essa coisa da transubstancialização está mais alta, né? Que eu falei no versículo antes, derramei aqui a mensagem do amor, e você insiste querendo saber onde eu vou, então digo mais. Senhor, para onde vai? Jesus respondeu, aonde eu vou não podeis seguir agora, mas me seguireis depois. Agora você não pode, mas depois você vai para o martírio. Agora não, depois vai para o martírio. Pedro, não se conforma. Pedro então implica. Por que não te posso seguir agora? Também quero seguir agora. Darei a minha vida por ti. Aí a gente fala assim, Pedro é mentiroso, hein? Ele vai dar a vida nada. Não é mentira, não. É mentira, não. É a verdade. Ele amava mesmo Jesus. Ele gostava de Jesus. Do jeito dele, ele gostava de querer que Jesus ficasse aqui, essa coisa toda, mas ele gostava. Nós é que temos essa mania de, como conhecemos a história, ler a história do nosso jeito e querer que o outro haja do nosso jeito. Covarde, negar Jesus, trair Jesus. Não, não é isso. Ele dizia mesmo, eu te amo. Olha bem, como é que ele pode chegar olho no olho com Jesus, numa recepção, num jantar, depois de Jesus lavar os pés dele, depois de tudo aquilo, Jesus dá o pão, todos eles comerem, Jesus está falando essa palavra, filhinhos, amai uns aos outros. Ele diz para Jesus uma mentira. Não é nada disso não, ele está falando a verdade, ele estava com o coração ali, claro, de forma clara, ele está dizendo, eu te amo, cara. E se você vai para uma situação dessa dolorosa, eu vou também contigo, quero ir contigo. Vou dar a minha vida por ti, vou dizer, mais do que a vida, a minha alma. A alma é o espírito encarnado. No original está a alma. Segundo Allan Kardec, ele define muito bem, diferente do espírito, é o ser desencarnado. A alma é o espírito encarnado, é o ego por inteiro. Não só ele pegar o corpo, ele quer dar as sensações, as emoções, a razão dele, o intelecto é a alma, o espírito encarnado. Toda a minha vida à sua disposição. Ele ainda chega a usar a palavra técnica, a alma. Toda a minha vida emocional, sensitiva, corporal, intelectiva, tudo te pertence. Eu te amo, cara. Quero te seguir. Se não tem jeito, você vai, eu quero ir também, e agora? Jesus já tinha dito para ele, você vai depois. Depois você vai para o martírio, não agora. Replicou-lhe Jesus, darás a vida por mim. Em verdade te digo, não cantará o galo antes que tenhas me negado 3 vezes. Aí termina o texto. Darás a vida por mim. Em verdade te digo. O galo não vai cantar antes de você me negar 3 vezes. Vamos levar isso aqui ao pé da letra e interpretar que o galo vai cantar. Tá certo? E que o Pedro vai negar Jesus, e a gente conhece a história, né? Ele nega, e Jesus vai dizer isso na cara dele. Estava indo tudo tão bem. Olha só, houve um jantar, todos estavam lá, deram pão, comeram, falaram daquele amor. Jesus vai dizer que ele vai mudar de substância, que ele vai colocar o espiritualizado muito mais elevado do que esse mundo material, que a gente ainda não pode ir lá para aquele negócio. Mas olha, vocês não vão ficar afastados de mim. Há um elo que nos une, que é amor. Meus filhinhos, a mensagem do amor. Todos nós seremos conhecidos nesta mensagem do amor. Aí ele vira para Pedro. No entanto, você, Pedro,
você é um mentiroso, tu não me ama nada, você inclusive vai me negar 3 vezes. Imagina terminar ali uma coisa, que vibração, e outra coisa, que peso de Jesus para com Pedro, e desde quando que Pedro até não teria esse direito? Porque você sabe o que é ir para a cruz? Vamos levar essa coisa assim direitinho. O que você acha agora de ir para a cruz? Imagina você ser chicoteado, carregar aquela madeira pesada nas costas, chegar lá e levar chicote que não acaba mais, te arrebentar de pancada, te dão um butinada, pancada de tudo que é jeito, te meter prego nos braços, nas pernas, te pendurar. O sujeito morre de cãibra. A morte na cruz. O médico, o doutor, esqueci o sobrenome dele, mas o livro a crucificação, aspectos da paixão e crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que ele fez? Ele é um cirurgião, né? É a paixão de Cristo segundo um cirurgião, é o nome do livro. Ele crucificou 58 cadáveres para ver fisiologicamente o que acontecia com os cadáveres. E aí, no caso, é a cãibra que dá. Conforme que o espírito fica naquela posição e que o corpo quer descer, por isso que eles botavam aquela cadeirinha aqui no bumbum para o cara ali ficar ali sentado e aguentar um pouco mais, para poder demorar mais a crucificação. E quando tiravam aquilo, o peito ficava a pessoa com dificuldade de respirar, a falta de oxigenação no idade dava cãibra nessa região. A dor é tão enorme da cãibra que o cara morre desse jeito, sem respirar. Então é uma dor tremenda. Olha, agora, só que Pedro sabia disso muito bem, todo mundo sabia, porque o que tinha mais era a cruz naquela época. Todo dia ele ia para a cruz. Muitos, né? Tinha fila, às vezes, de cruz, às vezes a estrada toda era de cruz. Às vezes aquele caso do Espartaco, né, da libertação dos escravos em Roma, né, quando eles foram presos pelo exército de Roma. Vem o filme, olha no vídeo, aliás, é lindíssimo, né, a vida de Espartaco. Olha no DVD, tem aí para chegar. Aí você vai ver a fila, tinha, todo mundo era crucificado mesmo. E necessariamente não gastavam um prego para a pessoa, não amarravam e deixavam lá. E aí vem os bichos, né? Eles começam a comer, olha, não, a situação é que vai ficar se contando para não. E aí então Jesus diz, você chegar lá na hora da cruz, e aí você vai me negar. E ele queria que Pedro fizesse como? Não é um papel comum do humano? Quem que quer ir para a cruz? Não, você só vai se tiver um amor mesmo. Se a pessoa está dizendo que vai para a cruz, que é um amor, você vai desvalorizar? Não. Até vai dizer, senão é comum, cara. É até normal. Se você chegar lá e não ir para a cruz, porque uma coisa é horrível mesmo. Entenderam? Nós não podemos botar um peso em cima da pessoa. Se ele não quiser ir para a cruz, será que nós iríamos? Você vai para a cruz, está de quem? Está de mim? O cara vai levar um beliscão por causa de mim, imaginou a cruz. Né? Aí você fala assim, mas por quem eu faço? Eu faço pelo meu pai. Você vai para a cruz pelo seu pai? Às vezes você faz agora o discurso, e lá na hora, quando começar a levar chicotada e tal, não sei o que, você vai aguentar? Eu vou pelo meu filho. Não vai. Ninguém está dizendo que aqui sentado, é que nem o negócio do leão. Não é o negócio do leão. Eu conto uma história, e mãe entende muito bem esse negócio. Quando um cachorro veio, a pessoa veio passando na rua, um cachorro veio para atacar a moça. A moça correu, o cachorro veio atrás dela, ela correu, conseguiu pular o muro e se livrar do cachorro. Tá certo? Agora veio ela com o filho. E o leão pegou o filho. Aí ela se jogou naquele leão. Compreendeu? Então são aquelas coisas assim de mãe. Amigo, quando é amigo mesmo, é uma coisa. Ela é amigo. O Pedro é amigo. Então nós não podemos ficar botar em dúvida isso nele. Além do mais, Pedro não tinha uma indústria de pesca, ele tinha uma indústria de pesca. Jesus chegou lá, chamou o cara, ele veio, largou a pesca, que já seguiu 3 anos Jesus, ele viu aquilo tudo, ficou tentando, ele deu a casa dele para Jesus morar. Deu o barco dele para Jesus. A primeira pregação que Jesus fez em Cafarnaum foi no barco de Pedro. Jesus morava na casa de Pedro.
Ele largou tudo. Ele vivia de quê? Vivia de pesca. Ele largou tudo para seguir Jesus. Está lá, está esse evangelho. Pois, agora vai dizer que ele não gostava de Jesus? Ele é um traidor? Não é nada disso, não. Ele tinha esse jeito, tinha, tanto que ele era valentão. E ele já vai mostrar isso. Quando Judas vem com os soldados para prender Jesus, que Jesus chama Jesus de amigo, e que os soldados vão para cima, Jesus então pergunta para os soldados: a quem vocês estão buscando? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Ele então vai para frente dos soldados e diz: sou eu. Ele diz: sou eu mesmo. E aí os soldados apanham Jesus para levar preso. Na hora que os soldados seguram Jesus, e Judas inclusive vai dizer uma frase que a gente leva com cuidado. Eu não queria que Jesus tinha que ser levado, que era um pedido, né? Mas leva ele com cuidado, é meu amigo. Mas aí vamos deixar essa outra passagem, nós vamos analisar isso mais lá na frente. Mas na hora que botam a mão em Jesus e vão levar Jesus, Pedro não suporta. Era uma porção de soldados que só pintava ali. Jesus, Pedro, João, Tiago e agora o Judas. Vamos colocar o Judas no grupo. E aquele mundo de soldados, todos com arma, com tochas de fogo, com facões, etc., com armas, para levar Jesus preso. São soldados do Sinédrio, do templo, autoridades que vieram em nome da autoridade do templo levar Jesus. Pedro vem com o facão dele de pescador. Os caras com arma, ele com facão, é que nem você com canivete e a polícia vem com bazuca. Entendeu? Ele pega o facão de pescador, ele não tinha arma. As pessoas naquela época não podiam andar armadas. E não era faroeste americano. O exército romano não ia permitir que o judeu andasse armado. O judeu era dominado, não podia andar com arma. Pedro andava com facão normal de pescador, de trabalho de limpeza, coisa normal, não era nem facão muito grande. Então ele pega o facão e vai para cima do soldado e arranca a orelha do soldado mau. Então não era conversa, não. O cara era corajoso. Pode ser até uma coragem agressiva. Uma coragem agressiva, que Jesus vai repreender ele. Mais uma vez ele levantou o calcanhar contra Cristo. Ele estava agindo de violência, usando a mesma arma de agressividade para os outros. Ele não podia fazer isso. A mensagem de Jesus era só amor. Jesus não veio resolver nada com facão, com espada, com guerra, nada disso. Jesus vira-se para ele e fala: Pedro, embainha o teu facão. E vai dar lição da lei de causa e efeito. Porque quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Embainha teu facão. Se a lei de causa e efeito vai agir contra você, não faça isso, embainha o teu facão. E para mostrar que ele não queria nenhuma violência, pegou a orelha do soldado mau e colocou no lugar. O Evangelho ainda chega a detalhe e dizer que era a orelha direita. Por isso que eu estou botando a mãozinha aqui desse lado. A orelha direita. O Evangelho veio a princípio. E Pedro foi lá para cima do cara. Quer dizer, então não era um covarde, não. Não era um covarde. Agora, ele queria ir para a cruz. Com aquela atitude, com aquela impulsividade. Mas ele pegou o facão e foi furar a orelha do outro. Qual era o exemplo que vocês acham que ele ia dar na cruz? Vamos lá pegar Jesus. Jesus foi para a cruz, não reclamou nenhuma vez. Da cruz ele só deu lição de amor. Deixou a mensagem na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não é essa a mensagem. E mostrando confiança em Deus, diz a passagem, entregando o Espírito, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Então ele só mostrou confiança em Deus, perdão para os homens e não reclamou. Não reclamou, perdão para os homens e confiança em Deus. Agora, como Pedro reagiu na cruz? Com aquele espírito impulsivo, como ele estava ali, com a espada. Ele ia ser um representante do cristianismo? Não, ele ia ser representante de um homem que é contra aquilo que estava passando. Ele ia fazer um discurso político, um discurso social, um discurso agressivo. Ele ia falar contra Roma, ia falar contra os soldados, ainda dizendo: não gosto desses caras não, vocês estão fazendo isso que eu estou preso aqui, então sou decente, arrebenta a cara. Ele ia ficar fazendo essa coisa: eu te meto no facão mais uma vez, mal. Se eu for permitido, eu vou te perseguir até lá no inferno. Ele ia ficar fazendo essas palavras, essas bobagens. Ia dar lição de cristão? Não. E mesmo se lá ele ficasse mudo, desse um pavor nele qualquer, abaixar a voz, até o alto podia ajudar e calar a voz dele para ele não falar nada.
ia favorecer até para não falar uma bobinha. Aí cara, ele não disparar a emoção, porque ele adorava disparar a emoção, Pedro. Quando Jesus estava materializado no Monte Tabor com Moisés e Elias, os três estavam materializados, ele falou, Senhor, que beleza. Era uma sessão de físico de materialização. Vamos fazer 3 cabanas, dormir aqui e passar a noite. Não todos os espíritos vão dormir também na cabana. Quer dizer, ele não tinha ideia assim, muito da sua emoção. Ele falava coisas assim, que vinha e falava. A emoção é muito assim. E por amor. E é uma coisa bonita. É uma coisa bonita, mas a gente tem que aprender a controlar a emoção. A emoção tem que ser feita ao nosso favor, para nós termos afeto, calor, força, para não ser frio, mas canalizado para a vontade de Deus, não para as coisas humanas, para o amor humano. Além do mais, uma pessoa assim tão valorosa como foi Pedro, para a igreja, que saiu divulgando a mensagem de Jesus pelo mundo inteiro, da forma como ele fez, o exemplo, ele foi o primeiro a reunir todos, o primeiro a orar com a igreja, o primeiro a colocar alguém no lugar de Judas, o primeiro a traçar o rumo do cristianismo, o primeiro a pedir para que os apóstolos fossem pelo mundo, você vai para tal igreja, você, Matias, vai para Cesaré, você vai para tal lugar, você vai para isso, você vai para Antióquia, e os apóstolos saíram para pregar, foi ele foi a cabeça. Se ele tivesse para cruz, como é que ia ser? Então disse Jesus de forma muito boa, você na hora não vai aguentar. Você, por amor, Pedro segue com Jesus. E é interessante que ele vai lá atrás de onde está Jesus. Se ele fosse um covarde, por que ele vai lá? Se você é um covarde, você vai entrar no lugar em que o Cristo estava sendo condenado. Primeiro, quando ele chegou na portaria, não deixaram ele entrar. Ele tinha que pedir ajuda lá no conhecido para a porteira deixar ele entrar. Cada vez ele estava ficando numa situação mais perigosa. Depois estava frio, ele foi procurar a fogueira para se esquentar. Chegou lá, ficou, levanta e sobe na fogueira. Ele não aguentava ficar parado. E aí, com isso, ele levantando e subindo, todo mundo viu que ele estava agitado, começaram a prestar atenção nele. Os que estavam ali na casa, eram todos da autoridade do cinema, começaram a prestar atenção nele. Ele falou, esse cara é diferente, ele não é um dos nossos. Quem é você? Você também não é um judeu, você também é um galileu, não é? Ele abriu a boca e disse, não fui não. Só quando ele falou com sotaque, nem que sotaque de gaúcho, de paulista, ou de carioca, né? Falou com sotaque. Ele falou com sotaque, mas tu é um galileu, senhora, então tem um jeito de falar, gente. Os caras, ele não tá nem o amigo dele. Aí chegou o outro e falou assim, vem cá, eu te conheço, eu estava lá no jardim, quando foi preso, eu sou parente do mal, tu cortou a orelha do mal. Ele estava nessa situação. É essa situação de pessoa. Então cada vez ele estava ficando mais enrolado. E a ordem do Cristo é bem essa. Nós temos que entender como Jesus falou para Judas. Jesus falou para Judas. Vai e me entrega, faça o que tu deve fazer, o que está nas escrituras. Para Pedro ele vai dizer a mesma coisa. Na hora, eu sei que o teu amor não vai querer me deixar. Na hora, me nega. Negar é uma coisa, renegar outra. Se ele vai embora e deixa o Cristo, ele renega. Ele não renegou, ele cada vez ficava mais próximo do Cristo. Ele queria saber o que ia acontecer com Jesus, ficou ali atrás. E cada vez ele ia por lugar mais perigoso. Até chegar a ficar perto de um parente do cara que ele arrancou a orelha. Ele estava cada vez mais próximo. E a ordem do Cristo é, tu vai me negar. Até que hora você vai fazer isso? Até o cantar do galo. Esse cantar do galo não é galo que vai cantar, bicho, galo. O cantar do galo é negócio de horário. O terceiro, até o galo cantar pela terceira vez, não é a terceira vez, é na terceira vigília, quer dizer, o terceiro cantar do galo é às 5 horas da manhã. 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Esse é o terceiro cantar do galo. Quer dizer, até as 5 horas da manhã, você vai me negar 3 vezes. Por que até as 5 horas da manhã? Porque todo aquele julgamento que estavam fazendo com Jesus na noite não podia fazer. A lei proibia que alguém fosse condenado à noite. Tinha que esperar o dia nascer, e aí, bom, quando o dia nascer, então ele podia ser levado e condenado. Foi aí, então, que quando o dia nasceu, pegaram Jesus e levaram para Pilatos. Por quê? Porque só a autoridade romana poderia julgar, não eles. Porque eles queriam uma condenação física, então precisavam passar pela autoridade romana. E então, quando o galo cantou 5 horas da manhã, o sol nasce. Então, quer dizer, até esse momento de eu ser entregue à autoridade romana e aí não tem mais o que fazer, até esse momento você vai estar lá. Faça de bom senso. Porque se você errar, é suicídio. No caso de Judas, se ele diz que conhece o Cristo mesmo e vai para a cruz, no caso dele não estava planejado.
O caso dele é suicídio. Então a gente tem que saber fazer as leituras da Bíblia e saber o que nós devemos fazer e em que hora nós devemos fazer. Exemplo, Paulo conheceu Jesus, recebeu a mensagem de Jesus, começou a pregar sobre Jesus. Estava em Damasco. Logo quando ele se transforma no cristianismo. Cristo aparece para ele fica cego. O Cristo então vai aparecer para Ananias, que ele iria prender. O Cristo aparece para Ananias, olha, vai lá curar o doutor de Tarso. Aí até Ananias fala, não é melhor deixar assim ele cego mesmo, esse cara ia me prender. Jesus, não, vai lá, eu vou mostrar a ele o quanto é duro é calcitrar contra a minha verdade. Aí ele vai, chega lá no hotel onde ele estava hospedado, entra, Saulo pergunta, quem é que está vindo aí? Quem é que está vindo? Ele estava certo? Sou eu, Ananias. Aí ele treme. Olha como a gente faz a leitura, como ele ia matar Ananias, prender Ananias, ele acha agora eu estou cego, Ananias vai fazer isso comigo. Esse é o problema da gente ler o Evangelho. A gente lê do nosso coração e não pela coisa da espiritualidade. Aí ele diz, então Ananias, ele prendeu, né? Estava certo? Aí Ananias disse assim, o Senhor me mandou aqui. Foi Jesus que me mandou. E erguendo as mãos saiu mais escama do olhos de Paulo e ele começou a enxergar. Ananias deu então o evangelho para ele. Qual o evangelho? De Mateus. Ele então pede material ao homem do hotel, copia o evangelho. Só que agora ele tinha de sair dali de Damasco. E as autoridades do judaísmo já sabiam que ele estava lá, em Damasco. Aonde que estava ninguém sabia, e queriam lançar a mão dele e prendê-lo para levar para Jerusalém. E se ele faz isso, ele seria morto. E ele tinha todo um trabalho para fazer na frente, com todo o trabalho de Paulo, as cartas, para pegar os tantos e tantos anos a serviço do Cristo. E são muitos e muitos e muitos anos depois que ele seria morto, a espada em Roma. Ali estava começando o trabalho. Ainda teria as viagens missionárias, ele que fundou as igrejas pelo mundo inteiro, quem espalhou o cristianismo pelo mundo foi Paulo. Aí o que ele faz? Aí os caras iam prender ele. Ele podia. Não é assim? Como é que tem que agir um cristão? Saía pela porta normalmente, sou eu, Paulo. Se me prender, estou com Cristo, vamos morrer, vamos ser degolados, vamos ser apedrejados, vamos para a cruz e acabamos a história. Mas não é assim. Se ele fizesse assim, era um ato de coragem. Tem hora para tudo. Jesus diz, contigo, Pedro, vai acontecer isso. Depois. Primeiro você tem que se preparar. Depois. Primeiro você tem que se fortalecer para fortalecer os outros irmãos. Aí o que Paulo fez? Entrou numa carroça, botaram o pai em cima da carroça, ele escondido na carroça, passou pelo local. Todo mundo viu com a carroça, não viram que ele estava ali, o álcool já ajuda, não faz ninguém levantar a palha, não é isso? Na hora o guarda fica ameaçando, levanta a palha, ele passou escondido. Ah, então é um cristão fujão. O bom senso é feito para usar. Como eles pregavam naquelas catacumbas, não pregavam nas catacumbas? Não ficava gente do lado de fora tomando conta? Quando vinha o soldado romano, eles entravam correndo e diziam, vem soldado romano, eles fugiam. Cristão fujão? É assim que tem que ser, com isso vai se multiplicando o cristianismo. Paulo era perseguido numa cidade, era apedrejado, ele saía daquela cidade e ia para outra. É assim que tem que fazer. Usar o bom senso, não é ficar ali, vou encarar a pedrada. Você vai morrer, quando chegar na hora, não tem mais jeito. Mas por enquanto que não chegar a tua hora, você tem que estar aqui para servir. Então, o que acontece é que com Paulo, ele foi então pregou pelo mundo inteiro, em todas as situações livrou. E aí, quando ele ia morrer em Jerusalém, ele foi condenado em Jerusalém, ele lembrou que ele era cidadão romano. Ele falou, eu sou cidadão romano, vocês não têm autoridade de me matar, não. Eu quero apelar para César. Todo cidadão romano tem direito de ser julgado por César. Então eu quero ir para César. Logo ele tinha que sair de Jerusalém e ir lá para Roma. Tinha de ser levado para ser julgado em Roma. Ele usou isso. Divulgou a mensagem no barco, transformou uma porção de gente no barco. O barco virou, foi para uma ilha. Ele também levou o Cristo para aquela ilha, para a ilha de Malta. Chegou em Roma, desceu, ficou amigo do cara lá, o almirante lá, o oficial que tomava conta do barco, né? O capitão do barco. Aí ele foi andando por Roma e pelo sul da Itália, falando do Cristo para todo mundo. Chegou lá em Roma, apelou para César, até César receber ele.
até a autoridade romana receber, ele demorou. Ele então tinha direito de ficar na cadeia pregando, converteu os soldados, recebia a visita na cadeia, fundou a comunidade de Roma. Aí ele divulgou. Quando chegou muito tempo depois, muitos anos já em Roma, aí chegou a hora. Aí quando não tinha jeito, foi perto, foi para a cadeia, da cadeia ele saiu para ser degolado e agora não tem mais jeito. Não tem mais para onde ir, para fugir, agora chegou. Aí ele diga para o soldado: cumpra o teu dever, que eu já cumpri o meu. O teu por hora é passar a espada na cabeça dos outros. O meu é pregar a Cristo, porque eu sou prisioneiro do Cristo. E abaixando a cabeça foi degolado. Mas só quando chegou a hora. Então com Pedro é a mesma coisa. Jesus disse para Pedro: me nega, seja inteligente. Não adianta querer bancar o macho. Vamos bancar o macho para fazer discurso de agressividade? Então ele fez assim: agora depois você vai ter a tua hora, e você também vai ser joerado. Porque o mal também quer te joerar, quer te peneirar. Você vai ser filtrado. Vai passar por um sofrimento. E passou. Muito tempo depois, e na década de 60, nós estamos em 33, ainda tem mais 30 e tantos anos pela frente, ele vai para Roma, e lá em Roma, então, 30 anos de pregação de Pedro, aí ele vai ser crucificado. E na hora que não tem jeito, e que ele vai ser crucificado, aí que ele vê que não tem jeito, que a cruz estava ali na frente, que não tinha para onde ele ia, ele já teve um relâmpago, uma luz, um insight maravilhoso. Então eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Quem sou eu para me comparar ao meu mestre? Ainda deixou uma lição arrebatadora. Imagina os soldados e tantos outros, se não se sensibilizaram naquele momento, na retina ficou marcado, selado, como um sinete, um carimbo de uma autenticação bancária. Não é isso? Um complexo, diria Freud, na alma daqueles que viram aquela cena daquele homem extremamente firme, de bravura da fé, não da bravura do homem, não da bravura egoística, mas da bravura da fé, extremamente paciente, sem ansiedade, pedir para ser crucificado de cabeça para baixo. Imagina aqueles que assistiram isso, como ficaram marcados nas suas almas para a transformação através dos tempos. São chamados filhos de Deus, filhos espirituais de Deus, entendeu? Então isso é o que diz o Evangelho. Então Jesus dá uma lição de amor, diz que ele vai só fazer uma passagem, que tudo está correto, a mensagem que ele deixa é de amor, os discípulos serão conhecidos por amar. E quando Pedro insiste que também quer passar por sacrifício, você vai passar, Pedro, mas você tem a tua hora. Depois você vai passar por esse sacrifício, quando você estiver preparado por isso. Por hora, me nega, não tem lógica querer bancar o bravo, o valente, tá? Ser um coração valente, quando eu não tenho ainda o coração voltado para o amor, para a real compreensão, para transformar as pessoas. Tudo tem a sua hora. Diz Jesus: eu tenho a minha hora. Pedro também tem a dele. Como também nós temos as nossas horas. A hora de cada um. Não adianta resistir. Eu tenho a minha hora de Jesus e cada um tem a sua. Depois, Pedro, de Jesus, você terá a sua hora. Muita paz.